Isso. Bom, para todos aqueles e aquelas que estão chegando, boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria poder começar mais um semestre de literanálise, os nossos diálogos entre literatura e psicanálise, e que se sintam todos à vontade para participar, para perguntar, para comentar. Hoje a gente vai falar de uma obra muito comentada, debatida e lida ultimamente, que é o Torto Arado, do Itamar, né? Mas antes disso, gente, eu queria só lembrar vocês do calendário que a gente vai ter para o Literanálise, que se vocês quiserem já agendar, né? Bom, antes eu estou sendo mal educada, preciso agradecer a Tati, né, a Tatiana, que está dando aqui todo o suporte para a gente, agradecer a todos os colegas do fórum, né, essa atividade é uma atividade realizada pelo Fórum do Campo Lacaniano, do Mato Grosso do Sul, e os colegas sempre têm ajudado, direta e indiretamente. E o nosso calendário, né? Hoje, 28 de agosto, a nossa convidada é a Ilse, que vai falar de Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Ela vai trabalhar o tema Segredos Interditos, o brilho afiado do não dizer. Depois, ainda no mês de setembro, né? 18 de... falei errado, gente. 28 de agosto era a data inicial, desculpa. Hoje é 4 de setembro, né? Precisamos mudar a data. 18 de setembro é a Tati, né, a Tatiana Siqueira, que ela vai trabalhar com um livro também, que eu não sei se vocês já leram, muito lindo, que é da Maya Angelou, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. E a Tati vai trabalhar a coragem de contar a própria história. Depois, em 23 de outubro, a nossa convidada é a Mariana Bonato, ela vai falar do livro E o Vento Levou. Acho que poucas pessoas leram o livro, mas tem também o filme, né? Então, até outubro dá para as pessoas se organizarem para lerem, ou então assistirem o filme. E a Mari vai trabalhar a linguagem do amor e o amor na linguagem. E aí, para encerrar o nosso semestre, no dia 13 de novembro, a gente vai ter uma edição especial do Literanálise, só com Dostoiévski, e a gente vai discutir aí as relações entre as obras, né, várias delas, do Dostoiévski, com a psicanálise. E aí nós vamos ter vários colegas aí discutindo Dostoiévski. Então, a gente vai publicar depois lá no Instagram, esse calendáriozinho, e vocês já podem ir se organizando para as leituras, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar de Torto Arado, como eu disse antes, que é um texto lindíssimo, né? Muito comentado ultimamente. Eu não sei se vocês leram, né? Vou tentar aqui dar um pouco o panorama da obra sem dar muito spoiler, né? O livro é do Itamar Vieira Júnior, que é um escritor brasileiro, contemporâneo nosso. Ele é autor de outros textos também, mas o Torto Arado é o que mais ganhou relevância ultimamente. Ele ganhou o Prêmio Leiva em 2018, ele ganhou o Jabuti de 2020, ele ganhou o Prêmio Oceanos também em 2020. E o Itamar é uma figura muito querida, né, do cenário literário nesse momento. Ele nasceu em Salvador, mas já residiu em Pernambuco e também no Maranhão. Ele começou os estudos na graduação, né, de Geografia na Universidade Federal da Bahia, na UFBA, e tem uma coisa muito interessante na história dele, que ele foi o primeiro aluno a receber a Bolsa Milton Santos, que é dedicada para jovens negros de baixa renda, né? Depois ele se formou em Geografia, concluiu também o mestrado em Geografia, é doutor em estudos étnicos e africanos, também pela UFBA, né, com estudos sobre a formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste. E o Itamar é servidor público do INCRA, né, que vocês sabem, é o órgão estatal responsável pela condução da reforma agrária no Brasil, e ele já recebeu, assim, ameaças de morte, outras violências, pela sua atuação, né, nessa divisão e pela defesa que faz, né, pela proximidade que tem com os povos quilombola. Tati, se você quiser passar para a segunda foto, por favor.
Bom, o Torto Arado, especificamente, gente, é um livro que foi publicado primeiro em Portugal, não sei se vocês sabem, o Itamar já tinha, né, ele fez uma primeira versão desse texto há muito tempo, depois ele faz uma segunda versão, e em 2018 ele encaminha o livro, né, para o prêmio Leiva, e ele ganha esse prêmio, o Torto Arado ganha esse prêmio por unanimidade. O júri justificou a concessão por unanimidade do prêmio pela solidez, usando aqui o que foi publicado, né, as palavras do júri, pela solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como aborda o universo rural do Brasil, colocando ênfase nas figuras femininas, na sua liberdade e na violência exercida sobre o corpo no contexto dominado pela sociedade patriarcal. A narrativa encontra um plano alegórico, sem entrar no estilo barroco, tanto que vocês percebem que a leitura flui muito facilmente, né? E ganha contornos universais com isso. Ele também foi muito elogiado por uma autora angolana, que é a Ana Paula Tavares, né? Ela ressaltou a capacidade dele de manter a narrativa e, sobretudo, o papel, né, de personagens fortes femininas, que eu acredito que a Ilza vai falar um pouquinho. Então, assim, para a gente não dar muito spoiler, né? Para quem não leu o Torturado, primeiro que o nome do livro, né, é um objeto usado, né, pelos próprios antepassados ali das personagens para lidar com a terra. Ele é narrado, né, primeiramente pela personagem Bibiana, depois o segundo capítulo pela Belonísia e na terceira parte por uma outra personagem bastante interessante, né? O romance ele já começa com o clímax de um acidente, então as crianças, né, as duas irmãs, que são filhas do Zeca Chapéu Grande, um líder comunitário espiritual, eles encontram uma faca da avó, a Donana. E aí tem um acidente, né? E aí, a partir daí, a linguagem, que é central na narrativa, desde a prosa cheia de melodia com que o autor escreve, torna-se ainda mais importante. E o não dito é tão importante quanto o que está impresso no papel, né? Então, aí uma irmã se torna a voz da outra, e, enfim, a gente vai percebendo isso ao longo do romance, mas eu acho que aí quem vai falar melhor disso é a Ilza, né? Que vai tratar de segredos interditos, o brilho afiado do não dizer. A Ilza Ferri é uma colega nossa do Fórum do Campo Lacaniano do Mato Grosso do Sul, a quem eu queria agradecer muito, porque a Ilza trouxe uma obra assim, muito importante, eu acho, para a gente discutir nesse momento, né, de Brasil que a gente está vivendo. E a Ilza, desde a primeira vez que a gente conversou, ela demonstrou muita paixão pelo livro, se empenhou muito. Então, quero muito agradecer, Ilza, pela sua participação aqui no Literanálise. A Ilza, para quem não conhece, é psicanalista, graduada em psicologia e em direito, é especialista em psicopatologia e psicanálise e, como eu disse, é membro do Fórum do Campo Lacaniano do Mato Grosso do Sul e também do Ágora, Instituto Lacaniano de Psicanálise. Antes de passar a palavra para a Ilza, eu vou pedir para a Tati para a gente ouvir uma música que vai fazer aí todo sentido na nossa discussão. Pode ser, Tati? Pode ser sim, vou ligar agora, tá? Aí eles me dizem se estão ouvindo, tá bom? Que às vezes dá um problema. A minha vovó querida de indígena pertencia. O meu avô era gringo, já com outra dinastia. Que o Brasil misturado na época de hoje em dia. Onde temos dinastia. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro.
Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilhas. Nessas tortuosas trilhas a viola me redime, creia ilustre cavalheiro, contra a fé, o moléstia, crime, use Dorival Caymmi, vá de Jackson do pandeiro. Vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros, vi hospícios, moças feito passarinho, avoando de edifícios, Fumiari, Cheire e Vinícius, beba Nelson Cavaquinho. Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga é tiro certo, Pixinguinha é inconteste, Tome Noel, Cartola, Orestes, Caetano e João Gilberto. Vive Erasmo, bem Roberto, Gil e Hermeto, palmas para todos os instrumentistas. Salve Edu, Bitucanara, Gal, Betânia, Rita Clara, Evoé, jovens à vista. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Ah, que delícia! Já começamos muito bem. Muito bem mesmo. E quero ressaltar aqui que a escolha foi da Ilza, viu, gente? Ilza, uma alegria ter você conosco no Literanálise. Boa tarde, muito obrigada, como eu já disse antes. E agora a palavra é sua, fique à vontade para fazer a sua fala. Depois a gente abre para as pessoas interagirem, perguntarem. Então, quem quiser depois comentar, quem quiser fazer pergunta para a Ilza, pode ir se inscrevendo no chat, tá bom? Que aí depois a gente passa a palavra aí para os comentadores. Ok. Obrigada, Tiziane, Tatiana, todas e todos que estão aqui. Então, essa obra é uma obra que me tocou, desde a primeira vez que eu li, é quando você perguntou, eu falei, quer falar do Tom Parado. Essa música também é uma música que faz parte da minha história. Eu mesmo sou cearense, meu marido é paulistano, meu mais velho é rondoniense e o meu caçula é sul-mato-grossense. É dessa mistura assim que a gente vai se formando, né? Então, eu escolhi falar do Tom Parado por ser uma obra que fala sobre questões sociais, hoje tão atuais, como a opressão, o poder, a política de domínios de corpos, que estão vistos já por Freud em O Mal-Estar da Civilização, psicologia das massas, pois, segundo mesmo, a psicologia individual é desunir-se à psicologia social. E Lacan diz, o inconsciente é o discurso do outro. Essa obra me toca por todas as questões que hoje estão postas na condução estrutural de nossa política, também por minhas raízes nordestinas e pelo que o feminino foi colocado nessa obra. História sensível contada por duas irmãs e pela Santa Rita Pescadeira. Vão se construindo os enredos de um povo, como fala a personagem Belonísia. Acho lindo esse trecho dela. Essas histórias que encontrava nos livros e ouvia na boca do povo vão se desenrolando como um novelo de malha de apanhar peixe. É que esse fio que tem sido o meu pensamento vai se fazendo trama para desfiar histórias que não me abandonam. Isso. Eu acho esse trecho lindo que a Bibiane disse isso. Está na página 170. E assim vai aparecendo as outras mulheres, né, desse livro. Salu, ela desandou a contar histórias, era um livro vivo.
Bibiane guardava em seu corpo a voragem dos sobreviventes. Belonísia era a fúria que havia cruzado o tempo. Seu nome era Coragem. Dona Ana era a lâmina que mais uma vez dividia o corpo, o mundo, a terra, e nela fazia correr um rio de sangue. Cada mulher sabe a força da natureza que abriga na torrente que flui de sua vida. E assim, através das vozes do feminino, as histórias são contadas, uma a uma. A história de um povo quilombola. Uma história que começa pelas duas meninas que são irmãs, que em um momento de curiosidade sobre aquilo que está escondido na mala da avó, sobre os mistérios de uma mulher, elas resolvem experimentar no real da carne, o gosto e o horror do gozo feminino, que ultrapassa o interditos, de um segredo, e vivem na carne a castração da língua e na língua. Era o fio de corte, preservado, que rasgava o véu do passado e chegava ao seu presente, para fazê-la recordar aquele dia. Segredos interditos, o fio afiado do não dizer. Bom, então, assim, ele me toca tanto nesse sentido desse povo, né, que veio, assim, há tantos anos, que começou com esse sistema colonialista, que vieram dessas terras longínquas e não sabia mais como voltar. E isso aconteceu no mundo inteiro, né? O racismo é uma coisa inventada, assim, pelo sistema colonial mesmo. E também ele usar a voz dessas mulheres me chamou a atenção, assim, ele usar o feminino. Uma vez, acho que numa entrevista eu vi, perguntaram para ele por quê. Ele disse, eu queria falar do que está mais frágil, que está mais à margem. E aí ele se utiliza dessas mulheres para dizer dessa história, contar essa história. O próprio Zeca Chapéu, vocês vão ver, ele está sempre rodeado de mulheres, ele nasce num canavieiro cheio de mulheres. Então, agora vamos para o livro, vamos ler aqui as partes do livro, assim, que ele escreve. Como eu disse, foi difícil, assim, tirar algumas, porque realmente é um livro muito bonito, dá vontade de você ler ele todo de novo, quando você começa, assim, a ficar as partes. Ao percebermos nossa avó se afastar da Bibiane, né, o primeiro, como a Tiziane falou, é o fio de corte narrado pela irmã Bibiane. Aí ela vai contar assim, ao percebermos nossa avó se afastar da casa pela lateral do terreiro, nos olhamos em sinal de que o terreno estava livre, para em seguida dizer que era hora de descobrir o que Dona Ana escondia na mala de couro, em meias roupas surradas, com cheiro de gordura rançosa. Dona Ana notava que crescíamos e, curiosas, invadíamos seu quarto para perguntar sobre as conversas que escutávamos e sobre as coisas de que nada sabíamos, como os objetos no interior de sua mala. Né? Aí começa, assim, essa questão mesmo do segredo, do não dito, que fazia essas meninas ficarem tão curiosas e querer mexer nisso. Tipo do feminino, não é? O feminino, ele está mais, mais subversivo entre o que a sociedade impõe e suas crenças. Transgride mais, ultrapassa mais o limite das normas. O segredo feminino não revelado, sua loucura, seu desatino, seu desmetido afora da lei. Naquele tempo, costumávamos ver nossa avó falar sozinha, pedir coisas estranhas, como que alguém que não víamos se afastar de Carmelita, a tia que não havíamos conhecido, pedia que o mesmo fantasma que habitava suas lembranças se afastasse das meninas. Era uma profusão de falas desconexas. Então, nesse tempo, a avó começava assim, a ter essas conversas, né? Cabe bem essa questão da mulher mesmo, dessa loucura. Estávamos carregadas pelo sopro de nossas respirações, ansiosas pela transgressão que estávamos prestes a cometer. Vi os olhos de Belonísia cintilarem com o brilho do que descobrimos, como se fosse um presente novo, forjado de um metal recém-tirado da terra. Levantei a faca e minha irmã pediu para pegar. Não deixei, eu veria primeiro. Minha reação naquele pequeno intervalo de tempo era explorar ao máximo o segredo e não deixar passar a oportunidade de descobrir a serventia da coisa que resplandecia em minhas mãos. Vi parte de meu rosto refletido como no espelho, assim como vi o rosto de minha irmã. Me deixa pegar, Bibiane. E ela diz, não. Foi quando coloquei o metal na boca, tamanha era a vontade de sentir seu rosto. E quase ao mesmo tempo, a faca foi retirada de forma violenta. Meus olhos ficaram perplexos, vidrados nos olhos de Belonísia, que agora também levava o metal à boca. Junto com o sabor de metal que ficou em meu paladar, se juntou o gosto do sangue quente. Belonísia também retirou a faca da boca, mas levou a mão até ela, como se quisesse segurar a mão.
quando a dona Ana chega, né, a Bibiane fala, vi o olhar assombrado de minha avó. A dona Ana perguntava, o que estávamos fazendo ali? Por que sua mala estava fora do lugar? Que sangue era aquele? Fale, disse-nos, ameaçando arrancar a língua que estava arrancando, ameaçando arrancar a língua, que estava, mal ela sabia, em uma das nossas mãos. Minha avó, desorientada, gritava, quando ela percebe, ela perdeu a língua, ela cortou a língua. E mesmo naquelas horas, meu medo era que o órgão em arrebentamento se dispusesse a falar sozinho no colo dele, sobre o que havíamos feito. Que falasse sobre nossa curiosidade, nossa teimosia, nossa transgressão, nossa falta de zelo e respeito por Dona Ana e por suas coisas. Então, mesmo nessa hora, elas não estavam tendo ainda a noção, né, do que tinha acontecido, porque era duas meninas. Então, o medo era que Dona Ana soubesse, assim, do que elas tinham feito, que elas já tinham guardado tudo na mala, né. Freud já fala dessa curiosidade da criança, assim. Essa história ficcional que as meninas queriam saber sobre o que ainda não sabiam. A criança é um pequeno pesquisador, um investigador na descoberta de suas histórias, de suas ficções, né? Então, assim, essas meninas curiosas de um saber. O saber não dito é justamente aquilo que chama atenção. Elas não se machucaram com outra coisa, com espelho, mas era justamente o que era um segredo. É como se ele ficasse permeando ali as histórias assim, das famílias e esses segredos. Daí elas vão para o hospital e ela diz assim, a Bibiane, foi o primeiro lugar em que vi mais gente branca que preta. E vi como as pessoas nos olhavam com curiosidade, mas sem se aproximar. Eu acho que é a primeira vez, é um momento assim, em que há uma percepção da curiosidade sobre o seu corpo, como assim, se fossem diferentes, que até então não existia. É uma percepção realmente criada, né? Essa percepção não é biológica, é construída, está na linguagem, como tudo do humano. Então, aí, é essa primeira percepção que ela tem quando ela vai no hospital. Somente a partir daquele momento, uma das filhas teria a falha e a deglutição prejudicada, mas o silêncio passaria a ser nosso mais proeminente estado a partir desse evento. Uma havia amputado a língua, a outra tinha tido um corte profundo. Aí ela fala também que nunca havíamos andado na Ford rural, da fazenda ou em qualquer outro automóvel, e como era diferente o mundo além de água negra. É a primeira vez que elas vão para ali dessa cidade. E a Ford rural me chamou muita atenção, porque também é uma coisa que na minha história eu sempre ouvi dizer, assim, lá no Nordeste, né, que tinha uma Ford rural naquele tempo, era que tinha, assim, um poder econômico muito grande, essa Ford rural. O chão das nossas casas e dos caminhos da fazenda era de terra, de barro apenas, que também servia para fazer a comida de nossas bonecas de sabor, e de onde brotava quase tudo que comíamos, onde enterrávamos os restos do parto e o umbigo dos nascidos, onde enterrávamos os restos de nossos corpos, para onde todos desciam, algum dia. Ninguém escaparia. Aí ela coloca, assim, a terra, esse personagem, né, através de Tamar, a terra como a guardiã da vida e da morte. A mãe, uma primeira mulher, né, de toda a humanidade. E a última, a que receberá a todas e todos. Dona Ana, para elas, Bibiane diz, é uma mãe de pegação. Esse era o título que dizia qual era o seu lugar em nossas vidas. Avó e mãe. Quando deixamos o ventre de Salustiana, encontramos primeiro as mãos de Dona Ana. Foi o primeiro espaço do mundo, fora do corpo de Salu, que ocupamos. É lindo, né? É muito bonito isso. Quando nascemos, nossos pais já eram trabalhadores da fazenda Água Negra. Isso para marcar, assim, que elas já nasceram nessa fazenda. Já estavam ali. Nos primeiros meses, após perder a língua, fomos tomados de um sentimento de união, que estava embotado com aquele passado de brigas e disputas infantis. Essa coisa que tem entre irmãos, né, de amor e ódio, disputas. Devido a essa dificuldade, as duas ficaram, assim, muito, muito misturadas mesmo, assim, uma ajudando a outra, uma sombra da outra. Agora, uma teria que falar pela outra, uma seria a voz da outra. Deveria se aprimorar a sensibilidade que cercaria aquela convivência a partir de então. E a avó também tinha essa coisa de ser a feiticeira, algo assim do inacessível, né? Essa avó também, da comunidade. Para que essa simbiose ocorresse entre essas irmãs e produzisse um efeito duradouro, as disputas ficaram naturalmente por um tempo de lado. Foi assim que me tornei parte de Belonísia, da mesma forma que ela se tornou parte de mim. Foi assim que crescemos, aprendemos a roçar, observamos as rezas de nossos pais,
cuidamos dos irmãos mais novos. Então, nesse momento, as disputas foram deixadas de lado, pois a partir de uma necessidade de se comunicar pelo corpo do outro, e a outra de transmitir o que a irmã precisava, houve uma simbiose com duas irmãs siamesas. O feminino e sua capacidade de se colocar como objeto para o outro. Dona Ana retornou, aí agora ela já vai falar de Dona Ana desse segredo de Dona Ana. E ela retorna depois com a barra da saia molhada, diz que tinha ido à beira do rio deixar o mal por lá. Entendi por mal a faca com cabo de marfim, e mesmo distante, senti seu brilho ofuscar minhas lembranças. Então, ainda ficou essa questão anual. O que era essa faca com cabo de marfim, com esse brilho assim tão intenso? Minha mãe era uma mulher alta, mais alta que nosso pai, com um corpo forte e mãos grandes, tinha uma distinção admirada pelos que a cercavam. Mas naquele dia parecia ter perdido aquela aura nobre. Estava com os ombros curvados e mostrava exaustão. Senti Belonise estender sua mão. Até a minha, segurar com força, estávamos impedidas de falar. Então fomos aprendendo de forma instintiva que os gestos comunicariam o que não poderia ser dito. Dona Ana nunca tinha nos batido como naquele dia, em que contrariamos o que considerava sagrado, violando seu passado, trazendo de volta coisas que, de certo, não gostaria de recordar. Nem queria que nossas mãos inocentes segurassem o motivo de suas dores, ao mesmo tempo que não gostaria de ter que se desfazer de suas lembranças por completo, porque a mantinham viva. Né, como que um segredo traz isso no sujeito? Ele não pode se desvencilhar dele. Aquilo tem uma marca, um registro na história dele, mas, ao mesmo tempo, ele não diz e ele vai controlando a vida dele assim, como aconteceu aqui nessa história. Belonise encontra Dona Ana depois, né, ela vai falar que Dona Ana morre, né? Ela encontra Dona Ana emborcada como um bicho na beira e dentro d'água. Assombrada com aquela visão, talvez a primeira de minha vida. Deixei os frutos caírem e roraram para o leito de águas. Corri para casa para buscar ajuda. Encontrei Belonise. Uma de nós levaria a notícia para casa. Então, assim, as duas estavam sempre juntas, né? Uma de nós... até aí ele não diz assim que perdeu a língua, mas já dá para ter uma ideia, assim, né? De quem foi que tinha perdido essa língua, assim, de forma que dilacerou. E não podia mais falar. Ninguém também falava na faca de cabo de marfim. Nem sabíamos o seu paradeiro, nem o porquê de tanto mistério em volta de sua existência. Eu e Belonise ouvimos a conversa das filhas de Dona... não, antes eu vou falar aqui de um trecho que eu acho muito interessante, do Chupim. Chupim aos montes, e todo dia ao alvorecer. Nos seguimos para espantá-los com nossas armas. Chupim engana, é matreiro e preguiçoso. Como o arroz que a gente planta, ouvimos falar. Gosta de coisa pronta, não batalha pelo seu grão. Chupim nos marimbuns, podia colocar ovos no ninho de xanã, do sangue de boi, de penugem vermelha, cor de fogo, cantando tchê, tchê, para os ovos dos filhotes que pensa serem seus. Aí ela fez uma metáfora, já assim, falando dos donos da terra, que fazia assim com o seu povo quilombola, quando ela fala desse tipo. Eu e Belonise ouvimos a conversa das filhas de Dona Carmeniusa e Dona Antônia. Os nomes também são muito bons, os nomes que ele coloca aqui nas mulheres. Elas falavam da visita dos patrões das roças da fazenda. Queriam saber se eles haviam chegado por ali e levado as batatas do nosso quintal. Mas as batatas do nosso quintal não são deles, alguém dizia. Eles plantam arroz e cana, levam batatas, levam feijão e arroz. Até folhas para chá levam. Mas as batatas colhidas estiveram pequenas. E se as batatas colhidas estiverem pequenas, faz a gente cavocar a terra para levar as maiores. Que usura! Né? Assim, que absurdo, eles dizem assim. Aí as irmãs vão passando o tempo, as duas são assim, um encarne, mas aí chega o primo Severo, que
o pai convida a família, o irmão da mulher para ir para lá, e eles, o capataz lá, aceita, porque, afinal, eles precisam de trabalhadores, né? Que tragam seus filhos, que são os próximos trabalhadores, desde que façam casas, né? Vamos dizer aqui os textos, que não deixem nenhum registro de moradia lá. E aí, essas irmãs começam a disputar o Severo, essa atenção, e a irmã vê um dia, assim, o Severo e a irmã, a Belonise, o irmão, saindo de uma árvore, e ela deduz que estava acontecendo alguma coisa e conta para a mãe. Aí ela fala, fiz chegar à minha mãe a mensagem que a Belonise estava cumprindo Severo, debaixo de um bezerro na noite passada, sem ter certeza do que vira, mas intuía, adicionei à narrativa a visão de um bicho. Aí a mãe dá uma surra em Belonise, não era coisa que isso acontecia, era uma mulher assim, era uma relação afetuosa que ela tinha com os filhos, como o pai também. Aí Belonise ficou por semanas sem me olhar diretamente. A partir daí, elas ficam assim um pouco diferentes uma com a outra. Só que aí acontece uma outra cena, elas se afastam, novamente um outro incidente. Elas estão no rio, aí Belonise acontece um acidente com ela. De súbito, senti meu pé pisar em algo duro, e meu rosto se contraiu de dor. Havia ferido meu pé, um corte profundo, com algo parecendo um pedaço de louça. Belonise, que estava mais perto de mim, não, foi Bibiane que machucou esse pé. E aí, Belonise, que estava perto de mim, me ajudou a levantar a perna, a chegar na estrada e retirou, com a orientação gritada por Salu, que estava do outro lado, né, a arrancar esse objeto. Belonise me segurou e puxou de uma vez. Um sangue grosso e substancioso deixava meu corpo pintado, a terra com seu vermelho cor de pássaro. E aí, através desse novo infortúnio, as irmãs novamente se juntam novamente. O tempo todo a história traz um pouco disso, desse sofrimento, tanto do povo como dessas irmãs, dessas mulheres, é também feita a união desse povo. Uma resiliência e uma luta que sempre existiu, né? Vai ter depois uma disputa assim, entre os mais velhos e mais novos, um questionamento, uma questão de uma geração para outra, mas esse povo sempre lutou, sempre foi um povo lutador, que desde a época da escravidão, né? Tinha os que fugiam, e trabalhadores, mas ao mesmo tempo tem uma solidariedade, uma coisa que os une. E é justamente nesses momentos que há essa união entre eles. Sofri um tanto com o pé cortado, sem poder andar por terreiro e quintal, por roça e beira de rio. Aquele era o nosso pacto de vida, desde o fatídico dia em que a faca de Dona Ana havia fendido nossa história, separado uma língua, impedindo a produção de sons, mas unindo duas irmãs, nascidas do mesmo ventre, em tempos diferentes, pela vida até aquele instante. Sem a comunicação, era como se nós silenciássemos mutuamente. Era silenciar o que tínhamos de mais íntimo entre nós. Sem poder me tocar, ela não poderia sentir a vibração da respiração em meu corpo. Sem poder lhe tocar, não poderia sentir a velocidade com que o rio de sangue corria em suas veias. Belonise sempre muito ligada mesmo a essa questão, né, da vibração, do toque, do corpo com a natureza. E Bibiane, a essa questão do sangue que corre nas veias. A gente vai ver ao longo assim, que ela sempre queria cuidar de todos, falar pela comunidade também. E o pai, Zeca Chapéu Grande, era respeitado pelos vizinhos e filhos de santo, por seus patrões e senhores e por Sultério, o gerente. É o gerente, né? Não é o capataz, é o gerente. Era o trabalhador citado como exemplo para os demais. Zeca Chapéu nunca se queixava, independente da demanda que lhe chegava. A família Peixoto queria apenas os frutos de Aguandi. Não viviam a terra. Vinham da capital apenas para se apresentar como donos. Descendentes longínquos dos colonizadores. E passavam a exercer o poder sobre os outros. Então, de novo, ela está falando assim, eles não viviam na terra, né? E para isso, os quilombolas, nessa história aqui, as irmãs falam dessa função que a gente fala, inclusive na Constituição de 88, a função social da terra. A função que, quem é o dono? Quem tem o documento ou aquele que faz essa terra se tornar viva, produtiva? Aí, agora ela vai falar também de outras duas irmãs, que também como elas, são irmãos gêmeas, né?
São irmãs gêmeas Crispiniana e Crispina, né? Elas também disputam o mesmo homem. Zeca Chapéu recebe um dia essas irmãs, assim, que uma tá um surto, e que ele recebia, né, os loucos, os insanos, e assim, com uma situação assim, de não assim, separação, né? De receber aquele como o outro, como receberia qualquer outro assim da família. E aí acontece uma cena que essas irmãs ficam desunidas para a disputa desse homem, mas aí as duas têm um filho, e uma nasce com um filho morto e a outra seca o leite. Aí, então, essa cena está aqui. O leite de Crispiniana secou. Nunca saberemos se foi uma ação deliberada da mãe ou dos eventos místicos tão comuns na vida do povo de Água Negra. A irmã que estava mergulhada na melancolia pela perda do filho, mais atenta ao desconforto revelado no constante berreiro do sobrinho, o abrigou em seu seio, que ninguém precisasse pedir por isso. Era o gesto que faltava para unir as gêmeas. Ainda bem que tinha né, essas mulheres naquela época, porque nem sempre, assim, como diz assim, todas conseguem, né? Hoje tem a lata de leite ninho, tem as ovas latas, naquela época eram essas amas de leite que se ajudavam. Ela fala também do quarto dos santos, do pai, que tinha São Sebastião, Cristo crucificado, Bom Jesus, São Lázaro, São Roque, São Francisco, Padre Cícero. Havia pequenos quadros, uns de cores vivas, outros desbotados, de São Cosme e São Damião, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio. Uma sincrasia, que era a religião deles, o Jari. Uma prática religiosa de matriz africana, na região do Chapada Diamantina, onde tinha toda essa sincrasia de religiões. Belonísia, ela manejava o facão melhor que eu, Viviane fala. E eu confesso que invejava a sua habilidade, brandia os instrumentos com uma força de admirar, ao mesmo tempo que fazia me sentir fraca para a lida com a terra. Com sua disposição, Belonísia se aproximava mais de meu pai. Passava ali fazer companhia junto com meu irmão e participava das decisões, embora Zeca sempre lembrasse que ela era mulher e lhe negasse determinadas tarefas. Mesmo Zeca sendo esse pai tão afetuoso, né, aí mostra a questão assim, do patriarcado, do machismo. Talvez por isso ele também usasse a voz dessas mulheres, assim, para falar de um povo tão sofrido. Haviam destritado os laços dormentes devido às adversidades que vivíamos naquela estiagem. Não eram meros laços de irmãs. Havia o que nos unia de forma irremediável. Fortalecemos uma ligação muito íntima, gestos e expressões que somente nós sabíamos interpretar. E elas fizeram um pacto assim, de se afastar de Severo, mas aí ela não resiste, né, a Bibiane? Ela começa a se cantar com ele, eles se encontram, assim, um dia levando vender para vender na cidade, e aí eles voltam, e eles começam a se namorar. E ela fala assim, mas eu gostava tanto de Severo, ele havia iluminado o meu horizonte com a possibilidade de uma vida além da fazenda, o sopro de vida que tudo aquilo poderia ser para nós. E atrás dos sonhos com Severo, que passaram a ser meus também. Não teríamos direito a nada. Sairíamos da fazenda carregando nossos poucos pertences. Aquele sistema de exploração já estava claro para mim. Mas ela fica na dúvida de ir, acontece uma cena que ela fica determinada a ir embora com Severo. É quando Sutera aparece lá em nossa casa para pegar a maior parte da comida deles. Sutero pegou a maior parte da batata doce, pilhou também 2 garrafas de dendê que guardávamos para fazer os peixes miúdos que pescávamos no rio. Lembrou a meu pai da terça parte que tinha que dar da produção do quintal, mas a batata não era produção do quintal. Da terra seca não brotava nem pasto, muito menos batata. E a secura era tanta que nem as vases estavam sendo cultivadas. Eu via a vergonha de meu pai crescer diante de nós, sem poder fazer nada. Zeca Chapéu Grande era um curador respeitado e conhecido, além das secas de Água Negra, mas ali nos limites da fazenda, sob o domínio da família Peixoto, que quase não colocava os pés por lá, a não ser para dar ordens, pagar os gerentes e dizer que não poderíamos fazer casa de tijolo. Sua lealdade pela morada que havia recebido no passado, quando vagava por terra e trabalho, falava mais alto.
Vi minha mãe se movimentar, seus olhos se injetarem, indignados, mas se deteve ao perceber meu pai, se sentindo incapaz de questionar e reclamar de qualquer coisa. Não poderíamos feri-lo, ainda mais em sua humilhação. E aí que ela resolve ir embora, assim, para novas terras, para descobrir, assim, o que ela poderia fazer por esse povo, junto com Severo. E a imagem de Sutera levando o nosso pouco sofrimento e a fome e o improviso que se seguiram para fazermos a refeição mais tarde, me deram a firmeza necessária para prosseguir. Dentre as coisas que levava, e talvez a que mais me machucava, era a minha língua. Acho que isso é o que ela disse também. Então, foi isso que a fez também, assim, decidir aí. A língua ferida, a língua decepada, era a língua do silêncio, não dizer. E ela levou a língua dela embora, que falava pela língua. Bom, aqui a gente termina o primeiro capítulo, que é Fio de Corte, que é falado pela personagem Bibiane. E agora começa a tua caráter. Ela começa aqui contando um sonho, né, de angústia, assim, que ela tinha muitas noites, assim, Belonísia tinha esse sonho. A faca que num impulso retirei da boca de Bibiane para repetir o gesto, naquela idade em que queremos ser como as irmãs mais velhas, sem perceber que da boca de minha irmã me dava sangue, sem perceber o perigo do fio de corte de lâmina. E assim, acho interessante ela começar com esse sonho, é muito comprido, vou ter que pular, mas é assim, aquilo que não é não dito volta no sonho, volta no sintoma, volta nessas histórias. E até na própria carne, quando ela coloca em ato, assim, com essa faca. Sem perceber que da boca de minha irmã minava sangue, sem perceber o perigo do fio de corte da lâmina. Durante anos acordei no meio da noite, pesado, molhado de suor com esse mesmo sonho, contando de muitas maneiras, mas sempre com um homem bem vestido, a cerca, o punhal de Donana e o sangue que brotava do chão. Um segredo não contado e seus imperdidos, retornando ao real, no sintoma e nos sonhos. E ela diz assim, gostava de Severo, muito, tratava como se fosse um filho do Zeca Chapéu Grande, porque nele havia uma energia de líder que não vinha em mais ninguém. Então, talvez a relação de Belonísia com Severo era outra, era mais de admiração, ele tinha alguma coisa que ela admirava, né? A gente admira aquilo que um dia quer ser, e ela diz isso aqui. E depois ela vai falar da escola também, que era um sonho desse pai, que uma vez ele com as rezas dele, ajudou o filho do prefeito, numa festa ele cobra dessa escola, que era algo muito importante, fundamental para o Zeca Chapéu, que essa escola fosse para lá. E aí foi inaugurado esse prédio, colocaram o nome de Antônio Peixoto, o pai dos Peixotos, e nada foi dito do pai dela, mas tudo bem, nenhuma palavra de agradecimento a meu pai, que na noite em que celebrava o charé de Santa Bárbara, havia requestado, quase ordenado o cumprimento da promessa de construção da escola feita santa no passado. Pouco importava, poderia ver em seu semblante a luta que havia travado com as forças da encantada Santa Bárbara, para que tivesse um destino diferente do seu, para que não fôssemos analfabetos. Meu pai não sabia nem mesmo assinar o nome e fez o que estava ao seu alcance para trazer uma escola para a fazenda. Mesmo que não tivesse qualquer reconhecimento, que ele queria era isso. Diferente de Bibiane, que falava em ser professora, eu gostava mesmo era da roça, da cozinha, de fazer azeite. Não me interessava por suas aulas, em que contava a história do Brasil, em que falava da mistura entre índios, negros, brancos e de como éramos felizes. Histórias fantasiosas e enfadonhas sobre os heróis bandeirantes, depois os militares, as heranças dos portugueses e outros assuntos que não nos diziam muita coisa. Né? Como muitas crianças, às vezes, vão para a escola e se desanimam, assim, porque não é contada as histórias dela, o que interessa. Elas plantavam, elas tinham ligação com a terra, ou da história sofrida do povo dela, né? Era essa história fantasiosa, assim, e ela não se interessou. Meu desinteresse só fazia crescer, tinha a sensação de que perdia meu tempo naquela sala quente, ouvindo aquelas senhoras de mãos finas e sincadas, que não tinha nada a ver com o que elas viviam naquelas terras. E mesmo percebendo meu pai amuado com meu desinteresse pela escola, fiz valer meu querer. Aí já mostra-se a determinação de Belonísia, né? Ela podia não ter uma língua para falar, mas ela bancava o desejo dela assim. Ela fazia fazer valer o seu querer.
Poder estar do lado de meu pai era melhor do que estar na companhia de Dona Lourdes, com seu perfume enjoativo e suas histórias mentirosas sobre a terra. Ela já sabia que eram histórias mentirosas. Com Zeca Chapéu Grande, me embreava pelas matas, nos caminhos de ida e de volta, e aprendia sobre as ervas e raízes. Bem diferente das coisas sem vida que a professora mostrava em suas aulas. Meu pai olhava para mim e dizia: o vento não sopra, ele é a própria viração. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. Né? A vida precisa desse movimento, assim como a terra precisa estar sendo plantada, tocada, movida para ela poder se tornar viva. Me fazia sentir no corpo as lições que a natureza havia lhe dado. Meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra com o ouvido voltado para seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar. Como um médico à procura do coração. O coração, o ouvir os ruídos do mundo, é o que palpita. E o que não palpita, sentir o palpitar do coração. Pelo som da terra, pelo toque na terra, era o que o pai dela fazia. Na conversa longe de Sutero, chamava o barracão de um roubo. Vou ter que comprar um roubo, eles falavam assim, escondido. Né? Eles já começam a interpretar que ali era um sistema de escravidão também. Né? Eles não davam ordenado, e se dava alguma coisa que eles conseguiam vender ali escondido, tinha que comprar nesse barracão, e ali eles ficavam mais ainda assim endividados. Aí Belonisa vai embora, eles recebem uma carta de Belonisa e descobre que ela vai fazer um supletivo voltado para trabalhar para trabalhador rural, e logo poderia fazer o magistério para ser professora. Cada um assim na sua luta, a Belonisa querendo estudar, querendo, pelo dizer dela, poder fazer esse povo acordar e lutar, né, o povo dela, pelo questão de direito, e a Belonisa com a terra, o povo. Aí tem uma cena que ela fala da violência que o marido pode exercer sobre sua mulher. Ela mesma, ela casa depois com Tobias, e é uma relação que ela se arrepende de ter casado. E aí a Maria Cabocla, num dia que o marido bate, vai procurar ajuda para ela. Foi então que vi seu olho roxo, um ferimento acima da pálpebra, e senti amargura. Fiz um emplasto com o que tinha de mais fácil no quintal, lembrando gestos de cura que me foram passados por meus pais e minha avó, sem que eu mesma soubesse que sabia tudo aquilo. Daí ela está falando da ancestralidade, né? E também uma coisa interessante é a oralidade ali. Tem a escrita e a oralidade que esse povo vai passando assim, de geração em geração, e a ancestralidade desse povo também. Passei no seu machucado, passei minhas mãos no seu cabelo, amarrei com uma tira de tecido velho que guardava para as necessidades. Só naquele momento vi de forma mais clara o rosto de Maria Cabocla. Mulher bonita, minha mãe diria, mas maltratada. Todas nós, mulheres do campo, éramos um tanto maltratadas pelo sol e pela seca, pelo trabalho árduo, pelas necessidades que passávamos, pelas crianças que paríamos muito cedo, umas atrás das outras. Depois a irmã retorna, e toda aquela mágoa passa, e eu peguei essa frase assim, do texto que marca isso. Mas o perdão aflorava, da bênção que poderia ser o retorno de alguém de qual somos partes. É poético, esse livro o tempo todo, ele é político e poético. Por isso que eu coloquei aquela frase que ele pega de coisas tão brutas e torna assim, poesia. A minha admiração, né? Freud já dizia, era Lacan, né? Lacan dizia isso. O artista anda sempre à frente. A minha admiração nascia da vontade de ter a mesma força, liderança e sabedoria, como se fosse o filho mais velho de Zeca Chapéu Grande, era Inácio. Porque tudo que admirava era Severo. Porque tudo que admirava em Severo era a mesma capacidade que meu pai tinha de conduzir pessoas por caminhos tortuosos. Com sua presença, via reforçadas as impressões que ele havia me deixado desde sempre. Falava com dureza sobre nossas condições de vida na fazenda, a ponto de deixar meu pai embaraçado. Zeca nos fez saber, em muitas oportunidades, que falar mal de quem havia nos acolhido e permitido que morássemos ali, e dali vivêssemos, era ingratidão. Percebi que havia algo vigoroso e decisivo nas suas negociações sobre o trabalho, sobre a relação de servidão em que nos encontrávamos. Então, assim, Zeca Chapéu
foi criado em outra época, era com outra geração, e ele entendia que merecia gratidão pela terra e pela morada. Aí ela comenta aqui do sobrinho dela, outra parte que me toca, e ela fala assim, quando ela vê o sobrinho, né, o filho de Bibiane, era meu sobrinho, meu sangue, continuava a semear a terra. Estendi minha mão para acariciá-lo. O calor de Inácio encontrou minha mão. Inácio é o filho de Severo com Bibiane, que o reconheceu, sua pele viva e morna, cor de mel das flores, que me preencheu de força e me fez bem querer. Queria ouvir severas explicações para o que vivíamos em Agonia. Eram histórias que se comunicavam com meus rancores, com a voz deformada que me afligia, e por vezes me despedaçava com todo o sofrimento que nos unia nos lugares mais distantes, que juntos, talvez, pudéssemos romper com o destino que nos haviam designado. Tem uma cena que ela diz também, se havia coisa que aprendi, era que não deveria aceitar a proteção de ninguém. Pelonísia diz, se eu mesmo não fizesse, ninguém mais poderia. O cuidado que Bibiane direcionava a mim no passado, nada mais era do que o desejo que ela mesma alimentou, desde muito cedo, de que poderia salvar a todos, talvez influenciada pela experiência da crença de nosso pai. Então, apesar de ter perdido a língua, ela era uma guerreira. Bibiane parecia que a protegia, mas ela era que protegia a Bibiane. E Bibiane parecia que protegia a Belonísia, mas nessa hora era a Belonísia que protegia a Bibiane, apesar de ela ter a língua e ela ter a fala. Nem sempre o que parece mais frágil é o mais frágil, né? Aqui ela vai falar outra cena também, né, dessa violência com as mulheres. Tobias tinha lábio, como muitos homens, não era diferente de muitos homens, que levavam mulheres da casa de seus pais para lhes servirem de escravos, deixando um rastro de ódio em seus corpos, para nos apresentarem ao inferno que podia ser a vida de uma mulher. A vida bem-sucedida de meu pai e minha mãe, ou até o momento de Bibiane e Severo, parecia ser uma exceção. Sofria algumas penitências, nenhuma mulher estava livre delas, mas eram respeitadas, tinham voz dentro de casa. Cada um sabia da necessidade do outro, cada um sabia da necessidade do outro e concordava em ceder para avançar. Então, a relação do pai dela era muito afetuosa com a mãe dela. Mas ela disse que é uma exceção, né? Que o desencontro estava aí nesses amores. O marido morre, né? Assim, e ela fica na fazenda, e ela fica naquela tapera lá, que constrói de barro, e ela resolve continuar. Nada disso, ela ficar só, ela não quis sair. E ela fala, nada disso eu tirou a vontade de transformar meu entorno com o meu trabalho. Não há como consertar as casas de barro, então o jeito é construir uma nova, em outra parte do terreiro. Enquanto fazíamos a nova, deixávamos a antiga tombar ali mesmo. Via como um encanto uma casa nascer da própria terra, do mesmo barro em que se lançavam sementes. Brotar o alimento. Quantas vezes havia visto aquele ritual de construir e desmanchar casas? E ainda me maravilhava ao ver se levantar as paredes que seriam o nosso abrigo. Ou seja, aquilo que não tem vida, ele vai morrendo naturalmente. E essas casas elas construíam outras e aquela ia morrendo. Aí esse encontro de Maria Cabocla com ela, acho também bonita essa passagem. Maria Cabocla diz assim, e você que ficou viúva, que tristeza pode ser ficar desamparada, mas deve ser melhor que ficar como eu estou, disse, retirando o lenço da minha cabeça. E senti uma onda quente percorrer o interior de meu peito. Passou a mão sobre o meu cabelo crespo, deixando que seus dedos se emaranhassem nele. Senti um conforto que nunca havia sentido com o toque de qualquer pessoa. Passou a trançar o meu cabelo usando o pente para desembaraçar os fios. Por um instante, fechei os olhos para sentir melhor a ponta de seus dedos, que alternavam voltas entre falas e silêncios, entreditos, preenchidos, apenas por sua respiração ofegante, em contraste com a minha, que estava cada vez mais lenta, como se me preparasse para dormir. Durante muito tempo, depois daquela noite, fechei os olhos para tentar sentir de novo Maria Cabocla. Então, tanto ela teve aquele momento de carinho com Maria Cabocla como com ela, como Maria Cabocla com ela, e é um momento assim, não se fala muito sobre isso, mas onde duas mulheres assim se cuidam, né?
tive vontade de cuidar de Maria Cabocla, de lavar suas feridas, de lhe dar de comer. Mas ela disse que estava tudo bem e me agradeceu com um gesto sincero e fui embora. Aqui era assim, desde sempre, o princípio. Uma mão lavava a outra, afinal, nossos pais e esse povo de Maria Cabocla, que Maria Cabocla era descendência de índios, e tantos outros chegaram de lugares diferentes e distintos, mas passaram tanto tempo que viviam como aparentados de filhos de pegação. Eram parentes de verdade, nos laços e no sangue. Ali eles se misturavam, se casavam, e eles são parentes nos laços e no sangue. Então, o coração mandava dividir o que tínhamos, e por isso sobreviveríamos às piores dificuldades. A gente vê até agora na prática, na pandemia, como que na favela, se não fosse eles ali se ajudando, não teriam conseguido, né, se virar. E essas histórias realmente vão se repetir. Eu acho bonito também como ela fala o segredo que guarda o interior de uma casa, da deteriorização de um corpo também, como de uma casa feita da terra. Quando o pai dela morre, ela vai fazer essa comparação desse corpo que está morrendo e da casa que vai se deteriorando. No último ano de vida, meu pai foi contra todas as recomendações que havia feito em relação aos interditos próprios do Jari. E aí ela vai falar da casa. O barro havia cedido, deixando à mostra o trançado de madeira que sustentava a parede da frente. Era como um corpo corroído que nos permitia ver os ossos, que nos permitia ver a intimidade de uma casa, porque buracos e frestas já não cobriam o seu interior. E o interior de uma casa era tudo que tínhamos. Guardava segredos que nunca seriam revelados. Guardava segredos que eram parte do que nós todos... Guardava segredos que eram parte do que todos nós éramos naquelas paragens. O corpo de nosso pai declinava, como as paredes da casa que se desfaziam. Cresci escutando as histórias de José Alcino, meu pai, o Zeca Chapéu Grande. Algumas vinham de sua própria energia e disposição para contá-las aos filhos, de sangue ou de santo. Mas grande parte vinha da memória de minha mãe, que já ouvia histórias sobre meu pai, antes mesmo de se conhecerem e de receber proposta para viver com ele. Foi dela que eu ouvi as mais emocionantes e também as que costumávamos acreditar que tinham acontecido. Eu acho lindo isso. O que é verdade, né? Essa verdade vai ser sempre semidita. A mãe dela era uma contadora de história, que transmitia essa oralidade. E a verdade é sempre uma ficção mesmo. E isso me marca muito, assim, que na minha história, assim, minha mãe também contou histórias, assim, que você diz depois que você cresce, assim, isso não é, será que era assim mesmo? Aí hoje eu sei assim, é. Meu pai viu ao mundo cercado das mulheres, que, assim como minha avó, cortavam apressados a cana sobre a vigilância dos capatazes da fazenda. Zeca Chapéu também, grande, cresceu assim no meio dessas mulheres. Meu pai foi o primeiro de 11 filhos. Dona Ana Chapéu Grande era chamada assim porque não abandonava o chapéu de palha do primeiro companheiro. E o chapéu contribuía para a imagem feiticeira que se criou à sua volta. Aí, essa fazenda é trocada, eles vendem a fazenda, o Peixoto, para um casal, e ela diz assim, foi com as casas de barro e nossos corpos como mobília que venderam a terra. A um casal com 2 filhos. Também esse trecho, assim, marca demais, né? Os corpos dela, os corpos desse povo como mobília, né? Como um objeto qualquer. Sabíamos que a fazenda existia, pelo menos desde a chegada de Damião, durante a seca de 1932. Severo diz de uma forma que o povo fica atento, e vão recuperando as histórias das famílias antes da chegada, que chegou um branco colonizador e recebeu a dádiva do reino. Os índios foram sendo afastados, mortos ou obrigados a trabalhar para esses donos da terra. Depois chegaram os negros de muito longe para trabalhar no lugar dos índios. O nosso povo, que não sabia o caminho de volta para sua terra, foi ficando. E aí eles só foram mudando o jeito, né, da dominação. Diziam que não podiam mais dizer de escravos, né? De como as fazendas em que morávamos, em nossas origens, tinha a marca dessa trama de vida e morte que se instalou por décadas na Chapada Velha. O medo atravessou o tempo e fez parte da nossa história desde sempre. Era o medo de que foi arrancado do seu chão, medo de andar, medo de desagradar, medo de existir.
mas sempre os mais novos tinham mais essa coisa de querer falar disso, mas tem um interdito que os mais velhos não aceitam, que é quando eles dizem que não vão poder mais, os corpos deles serem enterrados no cemitério da Viração. Para os mais velhos, aquela interdição era uma ofensa, que não haveria conversa, nem interdito, que não abririam mão de serem sepultados naquele chão. Porque eu acho que esse chão era a sensação de pertencimento à terra, se eles estavam lá e viveram lá, era ali que eles tinham que ser enterrados. E aquela mensagem dizia muito mais sobre nossas vidas do que sobre a morte em si. Se não pudéssemos deitar nossos mortos na Viração, era porque em breve também não poderíamos estar sobre a mesma terra. Um dia, meu irmão Zezé perguntou ao meu pai o que era viver de morada. Esse dia vive em minha memória. Pedir morada é quando você não sabe para onde ir, porque não tem trabalho de onde vem, não tem de onde tirar o sustento. De pronto, seu olho se ergueu para meu irmão. Trabalhe mais e pense menos, seu olho não deve crescer para o que não é seu. Dos mais velhos, ouviu os mesmos argumentos defendidos por Zeca. Dos mais novos, ouviu que seus questionamentos faziam sentido. Que seus pais, avós, morreram sem possuir nada. Essa diferença, assim, né, das gerações. Não podemos mais viver assim. Temos direito à terra, somos quilombolas. Era um desejo de liberdade que crescia e ocupava quase tudo o que fazíamos. Esse desejo começou a colocar em posição pais e filhos na mesma casa. Zezé queria dizer ao nosso pai que não nos interessava apenas a morada. Queremos ser donos do nosso próprio trabalho, queremos decidir sobre o que plantar e colher, além de nossos quintais. Queremos cuidar da terra onde nascemos, da terra que cresceu com o trabalho de nossas famílias. Foi assim, aí ela fala assim, agora volta para o Zeca Chapéu, né, que é um trecho grande, que diz como que ele chegou lá nessas terras. Ele caminhou um dia e uma noite na companhia dos encantados, carregando o que tinha de lembrança e de história. Aí ele encontra o Suté, não, tem um homem no cavalo, e ele fala sobre querer trabalhar, e ele fala assim, vou te dar este bilhete para que leve ao senhor preto de nome Damião, um dos primeiros que chegaram lá, Damião. O homem pegou um lápis, um papel, pardo, amassado, para anotar as coisas que ele não pôde ler. Né? Zeca Chapéu não sabia ler, mas as palavras se retiniam. Procure Damião, ele vai dizer o que fazer. Dobrou o papel para não perder, guardou como se o documento fosse, e rumou pela vereda para encontrá-lo. Na casa velha havia vivido um homem poderoso que movimentava energias entre o mundo dos vivos e dos mortos, ela falando do pai. Moveu sentimentos bons e ruins, curou a terra, curou pessoas, evocou espíritos da natureza. Então, tudo que havia vivido, todo o movimento de seu mundo de fé estava pairando naquele espaço e deveria ser encaminhado a um destino. Ela seria desmanchada. O tempo se incumbiu de desmanchar a casa antiga. Sem abrigar mais novas vidas, parecia se deteriorar, numa urgência própria da natureza que a envolvia. A parede de terra, do barro que era o chão de água negra, voltou a ser terra de novo. Olhei com certo encantamento o tempo caminhando, indomável, como um cavalo bravio. Lindo é o movimento da vida, né? Que mantém assim, tudo vivo, a casa, o tempo, esse corpo. E com a morte desse corpo, também a morte dessa casa. Nossos antepassados migraram para as terras de água negra, porque só restou aquela peregrinação permanente a muitos negros depois da abolição. E assim termina o Torto Arado. Eu pulei uma cena importante, que não achei aqui agora, que ela fala, que tem o dizer desse nome Torto Arado, mas não consegui achar, gente, no meio assim, que ela diz assim, ela resolve treinar, no dia que ela tá, essa voz, e ela escolhe esse nome, o arado, que ela diz que desce redondo na língua dela. Se alguém achar esse trecho aí, me mande. E ela fica o arado, né? E assim, tinha que ser o arado. É o arado que produzia a terra, era o arado que produzia a semente, fazia essa terra viva. E era esse nome que ela queria, assim, dizer. Mas assim, não me encontrei agora.
Se achar aí, Tiziane, alguém aí, me fala que eu volto nele. E agora a gente vai começar o rio de sangue. Então, estamos assim, finalizando. Olha lá, Ilza, a Janice achou pra gente. É porque eu tô no Kindle, é diferente Que do página seu. que tá, Janice? Mas ela achou 127. 127. É que esse livro tem tanta história para contar, não é fácil achar trechos assim, que façam sentido pulando, e também vocês iam ter que ficar o dia todo aqui. Né? Ah, tá. Passado muito tempo, resolvi tentar falar. Ainda recordo a palavra que escolhi, arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda, carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em trovões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Esse arado está troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem. Bom, ela disse que era o som que ela achava, assim, eu acho o R super difícil, né? Ela escolheu o arado, mas tinha a ver com a história dela, sempre é com o sujeito, é sempre dele que ele fala. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Durante todos esses anos, somente quando estava só, e mesmo assim, muito raramente usava desviá-lo. Era um tipo de tortura que me impunha de forma consciente, como se a faca de Donana pudesse me percorrer por dentro, rasgando toda a força que tentei cultivar desde então, como se o arado velho e retorcido percorresse minhas entranhas, lacerando minha carne, se esvaía toda a coragem de que tentei e me investi para viver naquela terra hostil de sol perene e chuva eventual, de maus tratos, onde gente morria sem assistência, onde vivíamos como um gato, trabalhando sem ter nada em troca, nem mesmo descanso, e as últimas coisas que tínhamos direito era morar lá, até quando os senhores quisessem, e a cova que nos esperava fosse cavada da viração, caso não deixássemos água negra, né? Que depois eles quiseram até tirar isso. E não me furtava a dizer o que faria muitos correrem, temendo a virulência de uma língua. Acho bonita essa questão da língua. A gente vê outras autoras também, assim, falarem muito sobre a língua. Grada Quilombo e Glória Zandua, dessa língua, assim. E uma forma também de decepar um povo é cortar, assim, a língua dele, né? Com essas histórias como a professora contava, que não tinha nada a ver com as histórias dele. Agora, com os maltratos de Tobias, elas se tornavam mais vis, eram gritadas por minhas ancestrais, por Donana, por minha mãe, pelas as avós que não conheci, que chegavam a mim para que as repetisse com horror de meus sons, e assim ganhasse os contornos tristes e inesquecíveis que me mantiveram viva. Então, quando ela diz as lembranças, ela diz que são tristes, mas também as mantém vivas. Não se dá para negar um passado e uma história. Isso, sim, é perigoso para o povo. Vamos lá para Rio. Agora, para o Rio de Sangue. Bibiane dizendo que a Santa Rita Pescadeira, ela que fala, mas assim, ela dizendo das meninas, né? Quando ela está no Bibiane, quando ela entra em Beloise, ela vai contando as histórias assim. Nessa jornada, percebeu que a vida, além da água negra, não era muito diferente do que se referia à exploração, mas havia severa e os sonhos e tudo que construíram juntos. Como nessa jornada passaram a amar seu lugar. Um passado tão perto e tão longe. Em um discurso, ela diz assim: foi embora o fruto, mas a árvore ficou. E quando a mulher do novo fazendeiro leva um pastor à casa de Salustiana também, ela diz assim: fui parida, mas também pari esta terra. Eu peguei em minhas mãos a maioria desses meninos, homens e mulheres que a senhora vê por aqui. Sou mãe de pegação deles. Assim como apanhei cada um com minhas mãos, eu pari esta terra. Deixa eu ver se a senhora entendeu. Essa terra mora em mim. Bateu com força em seu peito. Brotou em mim e enraizou. Aqui bateu novamente no peito. É a morada da terra. Mora aqui em meu peito, porque dela se fez minha vida, com o meu povo todinho.
No meu peito mora água negra, não no documento da fazenda da senhora e de seu marido. Nessa hora, ela enfrenta, né? E, assim, Salu passou também uma cena, assim, que as filhas ficam com medo de ela repetir, que eles teriam que se calar, e ela diz, não temos que nos calar. E a filha diz assim, minha mãe se torna um livro vivo. Minha mãe se torna um livro vivo. Era o fio de corte preservado que rasgava o véu do passado e chegava a seu presente para fazê-la recordar aquele dia. Belô disse para a irmã, Belonise, o que será que fez minha avó guardar essa faca como um tesouro? Por que a faca estava envolta naquele tecido sujo de sangue? Aquela mancha escura era sangue, suspirou. E por que minha avó guardava essa faca com tanto medo? Ela não temia outras coisas que podiam nos machucar da mesma forma, como um caco de espelho ou qualquer outra coisa. Medo? O polegar e o dedo do meio tocaram o lugar do coração. Belonise queria entender aonde a irmã queria chegar. Minha avó tinha mais medo do que essa faca significava. Temia mais o segredo que ela guardava do que pudesse nos ferir. Então, esse segredo que o povo guarda de todos esses maltratos dessas mulheres, era maior do que até o perigo que essa faca podia representar, assim, no real. Aqui falando dessas mulheres, né? Dona Ana era a lâmina que mais uma vez dividia o corpo, o mundo, a terra, e nela fazia correr o rio de sangue. Você recorda seu pai arrastando o arado antigo, ela falando aqui de Belonise, de ferro retorcido, pesado, rasgando a terra em linhas tortas, aqueles sulcos onde lançava a semente do milho, aquele arado sobre o qual ninguém falava, manejado pelas mãos dos trabalhadores mais antigos, dos que vieram de muito longe e sobre os quais não havia nenhuma história, os que abriram a mata muito antes e em suas mãos conduziram o arado para preparar o campo para a semeadura, com suas mãos que talvez tivessem os mesmos nós, as mesmas feridas que o povo da fazenda escondia. Severo, meu primo Severo, ele como seu pai, que havia lhe dado tanto conhecimento sobre a história esquecida, sobre os direitos negados. Mas a nossa história de sofrimento e luta diz que nós somos quilombolas e temos direito à nossa terra. Bibiane se levantou da mesa, onde iria iniciar a correção dos cadernos. Aí elas recebem a notícia que esse homem foi morto. Agora, não quero dar spoiler, não, estou fugindo desse spoiler, né, que eu fazendeiro. E aí tem uma cena das duas irmãs que é muito bonita, assim. Bibiane se levanta da mesa, onde iria iniciar a correção dos cadernos. E se dirigiu até a irmã, envolveu-a por trás, enlaçando os braços em sua cintura, alinhando seu rosto entre o ombro e a orelha. Belonise segurou suas mãos, juntas, fecharam os olhos e compartilharam a dádiva daquele instante. Entregaram-se aquele gesto por inteiro e experimentaram algo que poderiam chamar de perdão. Muito bonito. Aí, esse texto até que uma amiga já citou, a Tati citou no Instagram, e quando eu fui ler, na hora que eu li, eu lembrei muito lindo. Cada mulher sabe a força da natureza que abriga na torrente que flui de sua vida. Aí eu digo, eu já falei lá no meu texto, no início, mas vou voltar a dizer, Bibiane guardava em seu corpo a voragem dos sobreviventes. Belonise, seu nome era Coragem, era da linhagem de Dona Ana, a mulher que pariu no canavial, que ergueu casa e roça com a força de seu corpo. Foi cavalgando seu corpo, a Santa Rita Buscadeira diz, e senti que o passado nunca nos abandona. Belonise era a fúria que havia cruzado o tempo. E por fim ele termina dizendo, sobre a terra há de viver sempre o mais forte. É isso. Que lindeza, Ilza. E assim, a sua delicadeza de colocar, né, assim, a sua leitura sensível também fazem toda a diferença. Eu agradeço muito a sua leitura, né, a sua análise aí do texto.
E assim, quem quiser, eu vou começar aqui abrindo a fila, né, comentando algumas coisas, mas quem quiser, gente, né, perguntar, comentar, vai se inscrevendo aqui no chat. Você me ajuda aí, por favor, Tati, a organizar aí a fila aí? Eu já ajudei, já comecei na fila. Eu coloquei, eu quero. Tati já é a primeira. Já é a primeira. Então, já passo a palavra para ti, Tati. Tice, você está mutada, não sei o que aconteceu, você está mutada, não sei. Ai, gente, eu e a minha dificuldade tecnológica, eu fui fazer uma coisa aqui e acabei Eu me erro pra mutando. caramba também, eu mudo quando não é pra Então, já passo a palavra para você, Tati. Só queria comentar uma coisa, Ilza, e aí, se você também quiser comentar isso a partir do tema que você escolheu, né? Porque, assim, esse livro, eu acho que a gente pode fazer, assim, várias leituras, né? Tem a coisa muito alegórica, aquilo que você colocou lá do Chupim, né? Da coisa do Chupim ser uma alegoria dos patrões que acabavam explorando ali todo mundo. Eu acho que a gente, nesse momento de Brasil, assim, que a gente está aí às voltas com a questão do marco temporal dos indígenas, eu acho que faz todo sentido a gente fazer uma leitura com relação à terra, né? E então, assim, são muitas coisas para comentar, né? Me chamou muita atenção, assim, o Itamar conseguir ter essa voz, assim, feminina, né? Porque ele dá voz para essas personagens de uma forma tão autêntica que, assim, se a gente lê o texto e não souber que é um homem que escreve, você diz, não, é uma mulher. Porque ele tem uma sensibilidade, ele tem um feminino que ele consegue dar a voz para essas mulheres. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Agora, o que eu gostaria que você comentasse, Ilza, diante do tema que você escolheu, é o seguinte, porque aquele episódio ali com a faca no início do livro, ele é decisivo, né? E aí eu fiquei me deu uma angústia muito grande quando eu li aquilo lá, porque eu falei, gente, primeiro que eu não sabia quem é que tinha perdido a língua, né? Que depois que a gente vai descobrindo. E aí depois você fala assim, nossa, a Belonísia não vai falar, né? Ela vai ficar muda, a Bibiana vai falar por ela, e tem um pouco isso. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que tem um silêncio da Belonísia, da fala por conta da língua, ela fala pelo corpo, né? Porque ela é uma mulher muito forte. As atitudes da Belonísia são muito marcantes, né? Aquele episódio, me marcou muito aquele episódio que ela já está morando com o Tobias, que era um casamento horrível, uma violência doméstica, e ela ajuda a outra mulher lá, que me sumiu o nome agora. A cena entre as duas é muito sensível, né? E assim, a Belonísia, ela tem uma fala pelo corpo, eu acho, assim, na minha leitura. Então, eu queria assim, que você comentasse um pouquinho isso dentro desse tema que você escolheu. Tá, assim, ela fala mesmo pelo corpo, né? Ela fala, inclusive, da natureza, né? A relação dela com a natureza. E, assim, o feminino, a gente sabe que é uma posição subjetiva, não é? Não fala, assim, também só desse corpo macho ou fêmea. Desde do que nos tornamos humanos, né? Aprendemos peça com o outro do que fomos, do que somos, né? E isso independente do objeto sexual, do gênero, né? A posição feminina é uma posição subjetiva, e não desse lugar, assim, do biológico. Então, assim, o Zeca Chapéu tem a posição feminina, o próprio Itamar, você vê aí Chico, esses homens aí, eles falam, assim, do lado do feminino também. Que esse lado não todo, esse lado do subversivo, que é algo mais subversivo do que estar do lado feminino, ao contrário do que a gente vê aí alguns outros, assim, né? Desse macho todo fálico, assim, que não dá espaço para discussões e tudo. Então, assim, tem uma parte que eu pulei, até que depois ela muda. Ela disse assim, se eu soubesse, né? Eu acho que eu cito até aqui no texto, que foi o trecho que eu citei aqui no início, que Belonísia diz que ela quer, se eu souber agora, ela quer comprar cadernos e ler muito, ela se apaixona pela leitura e pela escrita, que ela vê isso como uma forma de lutar por esse povo. Ela diz, essas histórias que encontrava nos livros e ouvia da boca do povo vão se desenrolando como um novelo de malha de apanhar peixes. É que esse fio que tem sido meu pensamento vai se fazendo trama para desfiar histórias que não me abandonam. Então, assim, ela quer voltar a escrever. Tem essa cena muito bonita dela com Maria Cabocla, né? Que fica até assim, um pouco assim no ar, assim,
se existia, assim, um amor de duas mulheres sofridas, ou se tinha algo a mais. Também tive essa sensação, Ilza, quando eu li, assim, surgiu um amor maior ali entre elas, porque a cena é muito sensível, né? Sim, sim. E Belonísia diz uma coisa também, assim, parecia logo a gente achando que ela que era frágil, como às vezes parece, né? Mas não, ela tinha uma força, uma energia de vida e de se colocar muito grande. Não sei se te respondi, assim, acho que é isso. Sim, sim. Tati, você quer comentar também? A Stephanie colocou aqui no chat falando que ela também teve essa mesma impressão sobre essa. Eu também tive essa mesma impressão. E eu achei, primeiro, assim, quero parabenizar a Ilza, que eu achei, assim, primorosa a escolha do livro, eu achei incrível. E a escolha do Chico, né? Como abre alas, digamos assim, para a apresentação da Ilza. E eu achei interessante a escolha do Chico justamente por isso, por essa coisa de se revertir como outro, né? Então o Chico também ele se como, assim como Itamar, se você escutar uma música do Chico, você não sabe se é uma mulher que compôs ou se é um homem que compôs. Aí até eu peguei uma letra do Chico aqui, que ele fala sobre um negro. Aí ele diz assim, chama Sinhá a música. Se dona se banhou, eu não estava lá. Por Nosso Senhor, eu não olhei Sinhá. Aí é a história de um negro que teve os olhos furados, porque supostamente ele tinha olhado a mulher. Eu estava lá na roça, não sou de olhar ninguém, não tenho mais cobiça, não enxergo bem. Então, assim, se você ouvir essa música, parece que é um homem negro que foi para o açoite e mesma coisa de Itamar, né? Se você lê o livro, você pensa que é uma mulher. E fazendo um paralelo a isso, eu pensei na posição do analista, né? Porque se a gente for pensar também, o analista não tem sexo, né? O analista está lá como, assim, ele não interessa se ele é homem biologicamente, se ele é mulher biologicamente. Então, assim, eu acho que nesse aspecto, o analista e o artista, e o compositor, e o escritor, eu acho que tem uma similaridade aí. Era isso que eu queria falar e dar parabéns para vocês. Tícia, esse evento é lindo sempre. Parabéns, Ilza, adorei. Obrigada. Eu achei lindo isso, Tati, que perspicaz da sua parte. Ilza, se você quiser comentar. É isso mesmo, o feminino é disso que eu acabei de dizer, né? Ele é de uma posição subjetiva, por isso que, assim, um homem pode estar na posição feminina. Até agora, a gente foi escrita, o Marcelo pediu para mandar, né, para a revista sobre o feminino, e eu digo sobre isso, e cita até um caso clínico que fala sobre isso. Não vou trazer aqui agora, porque não daria nem tempo, assim. Mas ele de um homem numa posição feminina, que não é também todo falo, né? Apesar que isso acontece mais com as mulheres, mas ele não precisa ser todo macho, porque ele é homem. Até tentei abrir aqui, mas está muito lento o outro computador, senão eu citaria um trecho, assim, para dizer disso. Temos aqui muitos elogios, viu, Ilza? A sua fala, a Denise escreveu assim, ó, coisa boa de escutar, Ilza. Seu compartilhar sensível e poético, um belo encontro. A Rocio também, nunca sei se eu pronuncio o nome dela corretamente, escreveu lindo e potente seu arado nas palavras, Ilza. Então, assim, realmente, né, a gente fica muito sensibilizado. Eu acho que ela tem algumas obras que marcam, assim, épocas, né? E eu acho que a época que a gente está vivendo, que é uma época muito difícil, né, gente, por N motivos aí, sobretudo políticos do Brasil nesse momento, eu acho que tem duas obras que vão ficar marcadas, né, na minha opinião. Uma delas é o Torto Arado, né? Eu acho que a forma como ele... porque literariamente ele tem isso de retornar ao que ele mesmo chama de um Brasil profundo, né? De recuperar uma tradição literária do rural, né? Dos oprimidos. Então, eu acho que ele marca a época. E outra, eu acho que é o filme, né? Que agora me sumiu a cabeça lá,
aquele que ficou tão famoso, gente, recentemente. Oh, que horror. Da Petra? Aquele Aquele lá documentário? que também se passa no Nordeste, Tati, como é que é? Tá. eu sei. Do Eu assisti. extraterrestre lá, né? Que eles chegam para matar, né? A Stephanie colocou aqui, ó, Bacurau. Stephanie colocou. Bacurau, muito obrigada. Bacurau, exatamente. E eu acho que Bacurau também, eu acho que são duas obras, né, uma cinematográfica e uma literária, que vão marcar muito o nosso período, assim, que entram para a história, assim, por conta do momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, ali a gente vê como que o Itamar mostra essa coisa do pertencimento, né? Essas pessoas que pertenciam ali. É que a gente não quer dar spoiler, né, Ilza? Mas o que acontece ali no final é alguma coisa, assim, extremamente marcante e que diz muito do que tem acontecido ainda nos nossos dias. E aí eu li esse texto no carnaval desse ano, assim, devorei o livro. E aí agora, quando eu estava relendo agora para o Literanálise, com essa questão do marco temporal, aí toda essa violência com os indígenas, né, nesse momento, sobretudo, porque sempre foram violentados na história desse país, mas nesse momento, sobretudo, eu fiquei ali, o Itamar, ele está trabalhando com quilombolas, mas a gente pode ler isso também para a questão indígena, né? Esses chupins, alegoricamente, que violentam, né, as pessoas, assim, porque tiram dela, a terra é algo fundamental, era para essas pessoas ali, assim como é para os indígenas. Então, eu acho que o Itamar, a gente pode ler isso de tantas formas, né, o feminino, o oprimido, o pertencimento, a fala, assim, uma obra que vai marcar a época para mim, sem dúvida. Sim, ancestralidade, oralidade. Eu achei uma que eu tinha trazido de Lacan. No seminário de discurso, como fosse o Seblan, ele coloca: o subdesenvolvimento não é arcaico, é produzido, como todos sabem, pela extensão do império capitalista. Eu diria, para além disso, cada vez mais que o subdesenvolvimento é muito precisamente a condição do progresso capitalista. Mas o que é preciso ver é que temos de enfrentar um subdesenvolvimento que será cada vez mais patente, cada vez mais extenso. E isso foi em 1971 que ele escreveu. Deixa eu falar só mais uma coisinha. Atual, né? Claro, Tati. Quem mais quiser, gente, falar, só colocar o nome aqui no chat. Uma coisa que eu achei interessante no livro, que a cura do Zeca Chapéu, Zeca Chapéu é o nome dele? A cura dele, a saída dele foi pelo feminino, né? Isso eu achei muito interessante, porque ele estava surtado, digamos assim, estava lá isolado, estava, né, como vivendo lá como bicho, lá a mãe dele foi atrás dele, e aí como é que ele se cura? Se ele se cura se ele se compromete a se travestir de mulher, né? Quer dizer, como que o feminino salva, como que eu achei isso lindo também no livro, achei muito interessante essa passagem. Sim, o Chico, o Itamar, o Zeca Chapéu, isso já é marcado, ele nasceu entre as mulheres. Por isso que ele conseguiu receber assim, essas entidades. Pode falar, Edivaldo. Boa noite, gente. Acho que de início queria agradecer a Ilza pela apresentação. Tá um pouco baixo o seu microfone, eu acho. A gente está com dificuldade para te ouvir. Deixa eu tentar trocar de microfone, tirar o fone aqui rapidinho. E agora, tá melhor? Pouco melhor, bem pouco melhor. Acho que você está com alguma dificuldade aí com o microfone. Provavelmente. Deixa eu tentar de novo aqui. Isso, vê se você consegue. Agora melhorou? Sim. Agora melhorou. Agora tá melhor, né? Pronto, achei aqui o lugar para mudar. Eu queria primeiro agradecer a Ilza pela apresentação. Esse livro é um livro muito forte de se ler. Eu estava lendo ele quando eu vi o anúncio do evento e quando eu terminei de ler eu fiquei, nossa, sem palavras. Acho que fiquei um tempo assim, meio que absorvendo ele. Edivaldo, acho que ficou mudo aí. Agora voltou. Vamos tentando. Se ficar mudo, vocês avisam novamente, por favor. Mas um ponto que eu achei interessante sobre esses não ditos do livro
é que no início é como se o autor expusesse o que está acontecendo, que é uma situação de escravidão, porque eles estão numa terra, eles não são donos de lá, eles são obrigados a cuidar da do patrão antes da deles. Só que isso não é dito no livro, não é literalmente falado, né? Então acho que ele brinca muito com essa coisa que está ali subentendida, só que no decorrer isso vai aparecendo mais. Quando elas percebem que ele pega ali as frutas deles e leva o dono da fazenda, né? Acho que ali é um momento muito marcante para o livro. Então, conforme elas vão começando a colocar isso para fora, meio que essa situação de violência, essa situação de servidão, é ao mesmo tempo que o livro começa a tomar um ar mais de consciência mesmo, sabe? Eles começam a tomar consciência, e quando vem o Severo com a questão da organização política, e acho que esse é um ponto muito interessante de se perceber sobre esses não ditos. E no início, o primeiro capítulo, eu passei o capítulo inteiro tentando descobrir de quem era a língua que tinha sido cortada. E ele não fala. Ele vai deixando umas pistas, deixa ali, deixa lá. Tem uma hora que dá a entender que parece que é a Bibiana que está sem a língua, outra hora que é a Belonísia, e no final ele fala que quem vai estar com a língua é a Bibiana e que ela vai embora e vai levar a língua com ela. Acho que essa brincadeira com esse outro não dito também é muito interessante no texto. E pensar, né, como é que cada uma delas vai seguindo sem a outra. As duas parecem ser uma só e depois se separam e se juntam. E no final elas se juntam novamente. Eu acho muito interessante essa forma de relação das duas, que é uma relação que é ambivalente, tem sentimentos bons, sentimentos ruins, mas que isso é nada mais do que o normal. Mas a forma que o autor retrata é incrível. Eu terminei esse livro assim, sem palavras. Então, acho que deu para sentir muito do que ele quer passar, sabe? Obrigada, Edivaldo. Obrigada, Edivaldo. E assim, eu penso assim, é o não dito que permeia a vida da gente que vai dirigindo, por isso que se vai atrás de um saber, numa análise, não é? Mesmo que não vá se saber tudo, mas assim, que se possa fazer alguma coisa com esse não saber. Para não se colocar em ato também. E assim, o povo precisa da sua história. Não pode ser esquecido uma história. Sim, quando eu dizia das obras que marcam, né? Eu acho que tanto o Torturado como o Bacurau tem isso, né? Das pessoas estarem ali muito atentas à sua história, e isso faz toda a diferença depois, né? Nas duas obras, assim. Então, essa coisa da gente não esquecer de onde a gente vem, o que a gente traz, que nos forma, né? Que faz parte de nós. Mais elogios aqui para você, ó, Ilza. A Janice dizendo: parabéns, Ilza, sua narrativa delicada e sensível, sublinhando passagens tão importantes da obra, ressaltou a força dessa obra fantástica. Depois a Marilene, querida Marilene, dizendo: parabéns, Ilza, lindo. Como as mulheres são amigas do real, como dizia Lacan, nos trazem as profundidades humanas, as belezas. É verdade, Marilene. E a Isabel quer comentar. Diga lá, Isabel. Bom, antes de tudo, agradecer, né, e dizer que sim, já foi muito ressaltado, que Ilza foi muito delicada na leitura, na sua visão, e compartilhou isso com a gente. Mas o que eu queria falar não é muito a partir da psicanálise, mas quando vocês mencionaram, quando Belonísia recebe todo aquele carinho da Maria Cabocla no cabelo, e é uma cena que todo mundo ficou com a sensação de uma eroticidade, de uma homoafetividade possível. Isso me lembra um texto muito bonito do Foucault, chamado A Amizade como Modo de Vida. Nesse texto, o Foucault vai trabalhar um pouco sobre a relação entre homens em situação limite, exército, guerra, e como a afetividade, nesse contexto, revela, né, como se fosse isso, algo que tem uma força política, ética, poética de invenção. Então, eu fiquei pensando assim, se a amizade é a força erótica que abre tantos possíveis, a homoafetividade vem trazer tanta
vem revelar a pobreza, muitas vezes, da heteronormatividade em termos de gestão mesmo, do erótico, do amoroso, do sexual. Então, eu achei que ali é amor. Se é amor, é desejo, é corpo, Belonísia fica com o corpo todo, né? É carinho, é afeto, é parceria, é sororidade, porque tanto pela voz de Belonísia, que eu acho muito interessante, sem língua, ela diz da violência doméstica como nenhuma outra ali, né? Será que é isso? Uma mulher silenciada nesse nível, né? Com uma faca cortante, uma faca que corta a história, que divide, né? Que a gente acha que vocês já trouxeram muito bem as questões do machismo e do racismo e da opressão colonial como, né, tudo interligado. Mas eu achei belíssimo, eu acho que a amizade como modo de vida, eroticidade como modo de vida, para além de qualquer contato daquilo que a gente chama de uma maneira restritiva de sexual, né? Mas era isso, muito obrigada. Obrigada, sim. Ali há toda uma livinização daqueles corpos, né? Daquelas duas mulheres ali. Claramente há um amor ali, sem dúvida. Adorei a sua indicação de leitura, Isabel, obrigada. A primeira vez que eu li, a gente ainda não tinha, né, o grupo de estudos de Foucault, agora a gente tem, e aí na segunda vez, eu acho que eu também já estava um pouco mais atento para essas questões na minha segunda leitura. Obrigada pela dica, né? E eu acho que é o que eu falei, eu acho que a gente tem ali o texto do Itamar, ele é tão rico que ele possibilita essas diversidades de leitura, né? Porque, assim, a primeira leitura que a gente faz, você consegue perceber algumas coisas, você lê por um viés. Você vai para uma segunda leitura, você já percebe outras coisas e já lê por outro viés. E eu acho que essa é a beleza da obra literária, né? De proporcionar todas essas possibilidades de leitura. E uma coisa que eu achei muito bonita que a Ilza disse, né? E quando eu falo da delicadeza da Ilza, porque, assim, é uma obra forte, assim, né, gente? Tem cenas ali, assim, que são muito angustiantes, né? E a Ilza conseguiu falar disso, assim, com delicadeza, com leveza, né? Isso eu achei fantástico. Mas ela falou uma coisa que eu achei muito lindo, assim, a questão que o Marcelo já falou também, quando ele participou do Literanálise, a questão da verdade ser sempre uma ficção, né? Então, aqueles rituais que existiam ali, né? Aquele sobrenatural que tinha ali, você diz, nossa, mas será que isso é verdade e tal? Né? Como a Ilza falou, porque aquela ficção ali é verdade, né? A ficção não é mentira, a ficção é uma narrativa, né? Coerente ali. Então, eu acho que tem muita verdade nesse texto do Itamar, mesmo que seja essa verdade que seja preciso muita sensibilidade para perceber, porque é uma verdade da ficção, né? E daí as possibilidades de leitura, né? Quanto mais a gente consegue entrar nessa verdade ficcional, acho que mais as possibilidades de leitura que a gente consegue da obra. Mais alguém, gente, quer comentar? A própria Ilza? Eu achei até aqui que eu escrevi um artigo que eu falei sobre o feminino, mas só essa parte do Chico, né? Chico que é homem, mas também tem algo de não todo, canta o feminino, joga pedra na Geni, ela é feita para apanhar, ela é feita para cuspir, maldita Geni. E Maria verdade, a Geni. Chico, sempre lindo, sempre fantástico, né? Eliana, diga, minha amiga. Oi, Tis. Se não, parabenizar a Hilda também por essa transmissão belíssima. Com certeza esse seria um dos livros que eu gostaria também de comentar, uma obra belíssima que me causou bastante. Agora, eu estava aqui pensando, estou dentro do carro, gente. Eu estava aqui pensando sobre essa questão do imaginário, né? Porque é tão forte a cena atrás da árvore e não houve o beijo, né? Então, para que caminhos o imaginário às vezes nos leva, não é? E eu achei assim muito interessante isso, de haver enfraquecido essa amizade delas por algo que não ocorreu, né? Então, assim, é linda essa obra, a Ilza está de parabéns e você também. Foi maravilhoso esses momentos aqui com vocês. E assim, Eliane, o belo que fala do feio, não é? Que fala de uma história tão triste assim.
como Sim. é. E essa questão da faca que corta, né? Dessa falta de falar, mas eu acho que a faca mais cruel é a que corta a fala de um povo nessa história, né? Porque o silêncio maior não foi na decepção de um órgão, né? O silêncio maior é nessa opressão, né? Causada por esse poder, dessa história tão triste, muitas vezes, que a gente vê e se cala, né? Diante dessa situação. Que lindo, Eliana, é isso mesmo, né? Cortar silenciar um povo, né? Essa faca que corta a fala, que lindo, muito lindo. Várias autoras hoje, assim, do decolonialismo feminino, né, o feminismo decolonial fala disso, né, que cercear um povo é também uma forma econômica, também de exploração, mas também tirar a língua desse povo, né. Quando ela disse que ela não gostava daquelas aulas, é porque aquelas aulas não diziam de uma realidade delas, dizia de uma outra história que não era verdadeira, que não condizia nada com o que acontecia ali no povo dela. Então, assim, cortar a história de um povo, tirar uma língua, é uma violência tão grande quanto, por exemplo, uma exploração assim econômica. E uma leva a outra, né? As duas acabam caminhando juntas assim. E a gente lembra de Paulo Freire, né? Do tanto que Paulo Freire dizia disso, né? Da necessidade de um saber a partir da vivência, né? Coisa que ali, né, não acontecia, e ela tinha essa dificuldade ali na escola. Gente, estamos chegando ao nosso teto, assim, do horário. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero comentar mais uma coisinha, posso, Vai lá, Tícia? Isabel. Claro. Vocês falaram da sensibilidade do escritor de trazer as vozes femininas, né? A Belonísia e a Bibiana, por meio delas, e por meio de uma encantada, que é a Santa Rita Pescadeira. Quando eu me emocionei, assim, de chorar, em alguns momentos com a Santa Rita Pescadeira, lembrando, inclusive, já que vocês estão mencionando autores tanto do feminismo que questiona o colonialismo, essa coisa do lesbofeminismo, do feminismo negro, das vozes que buscam o pensamento decolonial e descolonial, e uma dessas vozes que eu amo de paixão é o Ailton Krenak, que é um indígena, né, que quando vai escrever da cosmovisão dos Krenak, ele fala do rio ter vida, da árvore ter vida. Então, como a Tícia marcou a questão do marco temporal que a gente está vivendo agora, que relação diferente com a Terra, né, se tem aqui, nós que estamos muito próximos de uma região extremamente violenta, com os Guarani, Kaiowá, Terena, o povo que está aqui, o povo indígena que está aqui em Dourados. E eu me lembro, nesse sentido, da fala do professor Eliel, que é um Guarani Kaiowá, que é professor na UFGD, no momento de uma apresentação de um filme. Ele disse assim: nós, Guarani Kaiowá, quando nos reunimos para a luta com outros povos indígenas de outras etnias aqui no Brasil, nessa luta, nessa resistência, eles sempre nos pedem, já é conhecido entre outras etnias, que a reza seja feita por um Guarani Kaiowá. Porque o povo daqui é rezador, o povo daqui tem uma fé sustentada nessa relação, né, com a terra, com a sua cosmovisão, com os seus encantados. Então, eu fiquei pensando, uma outra fala que eu me lembrei muito interessante, que é um professor que eu gosto muito, Mário Sá, que é historiador, uma vez ele disse assim, numa palestra: nós, professores de história brasileiros, fomos forjados pelo pensamento de Marx. Tem muita coisa boa ali, mas tem uma coisa terrível que Marx disse, que a religião é o ópio do povo. Nem sempre. Para povos revolucionários, a cosmovisão que aceita isso, a ficção com valor de verdade, as forças da natureza, as forças dos encantados, a força dos espíritos, como uma força de conexão para a luta, para a sustentação da resistência e de resistência. Então, ao ver a encantada narrar, né, a Santa Rita Pescadeira, que ninguém mais, porque o rio estava tomado, né, por conta do garimpo, e aí a dificuldade de pescar, quem é que se lembrava dela, né, e como ela entrava nos corpos para fortalecer, para ajudar. Então, eu fico pensando que a fé pode ser extremamente revolucionária, assim como uma religião fundamentalista pode cortar, como já veio cortando a língua e ser parceira da opressão que a gente, como colonizados, vive, né? Eu achei belíssimo
e muito potente na narrativa toda, o Zeca Chapéu Grande ser um rezador, ser um homem, né, consagrado ao conhecimento das ervas, dos remédios, a curar os loucos, e eles receberem na casa aí essas pessoas enlouquecidas pela opressão, pela violência, pela exploração. Também queria comentar isso que eu adorei no livro. Sim, a loucura que não é essa loucura que a gente faz apartada, né? Como algo que tem que ser consertado. Ele recebe com carinho, com amor ali. E assim, acho que é a Glória Zandu que diz: línguas negras não podem ser caladas, elas só podem ser decepadas. Então, assim, me lembra um pouco essa história de decepar essa língua que queria saber. Desde criança, essas meninas queriam saber sobre algo não dito. E Carolina de Jesus também, que diz: sou o braço, né? Sou o braço desnutrido. Então, assim, essas mulheres aí que hoje estão falando, eu acho Chimamanda lindo também quando ela diz assim: também não temos uma história única, vamos ouvir também o social conjunto, mas também saber de cada história, um não exclui o outro. Até assim, isso me motivou a escrever Escrevivências, que Escrevivências não é disso que se trata, se é uma biografia, se o fato ocorreu ou não. É desses sabores, desses cheiros, dessas vivências, é desse sentir. E até eu falei para a Tiziane que eu, depois de ler, antes mesmo de ler esse livro, mais ou menos esses autores, eu quis escrever e comecei a escrever, disse que talvez ia dividir, mas não dá tempo, fica para outra vez. Comecei aí a escrever essas escrevivências minhas aí desse Nordeste, que nós também assim viemos do Nordeste quando eu tinha 8 anos, um carro com 7 pessoas e a cabeça cheia de sonhos, lá para o Norte, com uma terra que recebeu a gente assim também com tanto calor, onde lá parece que você não é um retirante, todos são retirantes, por isso todos se tornam só. Então, assim, uma outra hora, quem sabe, eu consigo ler isso para vocês também. Isa, eu fiquei muito triste de não dar tempo de você compartilhar suas escrevivências. Eu estava ansiosa para ouvi-las, de verdade. Que pena. A gente precisa arrumar um outro literanálise assim, com outro tema, alguma coisa para você conseguir ler as escrevivências para nós. É muita coisa, é muita emoção para um dia só. Acho que até para mim. Vamos deixar para um próximo encontro. Ilza, o papo tá ótimo, gente, que delícia conversar com vocês, e essa obra maravilhosa, e a leitura da Ilza, mas a gente, né, tá chegando ao nosso teto do horário. Então, Ilza, você pode fazer suas considerações finais para a gente encerrar. Bom, eu quero agradecer a todos e todas que estiveram aqui compartilhando essa obra. Não pude ler tudo, tem vários pedaços que eu tive que deixar de lado. Ontem, quando eu fui ver, eu falei assim, gente, quando eu estava no meio do livro, já estava 2 horas. Eu falei, não vai dar, eu tenho que cortar, né? Então, a gente tem que saber. E é um livro que, mesmo que alguma coisa tenha sido dita, vocês vão querer ler de novo, né? É um livro que é atemporal, que quando perguntaram para o Itamar, alguma vez perguntaram por que ele usa o feminino, porque ele disse assim, dessa população tão fragilizada, tão marginalizada, ele queria usar também que estava mais na parte mais frágil, que era o feminino, e ao mesmo tempo mais forte. Quando ele termina o texto dizendo assim, sobre a terra há de viver sempre o mais forte, ele não está dizendo dessa coisa darwiniana de um sobre o outro, ele está dizendo dessa fortaleza sensível de ancestralidade, de união, de solidariedade. É dessa força que ele está dizendo. Que às vezes se perde, assim. E eu não acho que o livro dele, quando pergunta assim, se é do interior, se é regional, ele diz assim, é do meu centro. A gente sempre vai falar do nosso centro. E quem diz que o centro é uma capital, é São Paulo, não? É o centro de cada um. Muito obrigada, Ilza. Só tenho a te agradecer, né? O Fórum só tem a te agradecer, o Literanálise só tem a te agradecer por essa participação tão linda. Obrigada, Isabel. E assim, nossa, vontade de ficar aqui conversando contigo e com todos e todas aqui, que a gente teria ainda muito para falar. De coração, Ilza, muito obrigada. Desde o começo, quando você fez a proposta de falar do Torturado, para mim foi uma alegria, porque é uma obra que eu gostei muito, que eu queria trazer para o Literanálise, estava torcendo para alguém trazer, e você trabalhou assim de uma forma tão apaixonada, né? Eu acompanhei, a gente foi conversando,
que deixou a obra mais bonita ainda. De coração, Ilza, obrigada. Quero agradecer também a Tati, que nos ajudou aqui com as questões tecnológicas. Gente, isso aqui não é nada fácil, viu? Não é nada fácil. Muito obrigada, Tati. Sem você não teria sido possível. E eu quero deixar aqui o convite, gente, para o próximo Literanálise, que vai ser justamente a Tati, que vai ser a nossa convidada no dia 18 de setembro, então tá pertinho. A gente vai ler o livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, não sei se estou falando o nome correto, Tati. E a Tati vai tratar o tema, então, a coragem de contar a própria história. Eu acho que também vai ser uma oportunidade de uma prosa muito boa. Então, esperamos todos e todas aqui, 18 de setembro, tá bom? Gente, um abraço, bom final de semana, bom feriado, se cuidem. Espero encontrar todos e todas aqui no dia 18 de setembro, com saúde, com ânimo, com desejo, para a gente continuar o nosso bate-papo. Um abraço a todos. Um abraço, obrigada, Tiziane, obrigada a todos. Boa noite.